bom? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos 2, capítulo 1. Não. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. 7. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra venha trazer entendimento aos nossos corações, que possamos ouvir e praticar a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas. Que a Tua palavra venha mudar a nossa forma de pensar, Pai. Que a Tua palavra venha nos transformar. Eu te peço, fale conosco, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida conforme a Tua vontade, Senhor. Fale com meus irmãos, fale comigo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Igreja é um lugar para conviver. Igreja é um lugar para nós vivermos em comunhão. Só que na igreja existem vários tipos de pessoas. E eu gostaria de chamar você a uma reflexão. Quem é você na igreja? Quem é você na igreja? A partir desse texto, nós vamos perceber alguns tipos de pessoas na igreja. E eu gostaria que você pensasse: quem é você na igreja? E quem você quer ser na igreja? Irmãos, Deus chamou cada um de nós. Nós somos o povo escolhido e separado por Deus. Nós não fomos chamados para vir ao culto ao domingo, sentar numa cadeira e ficar assistindo. Não.
Essa não é a função da igreja. A função da igreja é anunciar o reino de Deus, é viver o reino de Deus. A missão da igreja é cumprir a missão de Deus, é entender o propósito de Deus, é viver de acordo com aquilo que Deus Ele tem para ela. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Agora a questão é, quem é você na igreja? A primeira pessoa, o primeiro tipo de gente que existe na igreja são os doentes. Então repita comigo, os doentes. Marcos 2, 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Irmãos, a igreja é um lugar onde existem pessoas doentes. Nós, como corpo de Cristo, como servos de Deus, precisamos entender esta realidade. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade que existe para transformação, para restauração de pessoas. O próprio Jesus disse que Ele veio para as pessoas que estavam doentes. São essas pessoas que precisavam de Jesus Cristo. A igreja é um lugar onde existem pessoas doentes. Muito me admira quando nós ficamos frustrados, quando nos deparamos com pessoas doentes dentro da igreja. Eu sempre digo aqui, vou dizer talvez pela milésima vez, não adianta nós desenharmos uma igreja aqui na terra onde existe perfeição. Não. Irmãos, eu preciso de cura. Eu imagino que você também. Ou não? Ou você já está todo perfeitinho, curadinho, sarado só, daqui uns minutinhos, acabou o culto para o céu? Não. Nós precisamos ser curados. A todo momento existe algo em mim que Deus ele precisa mudar. O problema é se eu não enxergar isso. É uma doença muito maior quando eu não enxergo as minhas doenças. E o pior, maior ainda, quando eu enxergo apenas a doença do outro. Eu não enxergo as minhas chagas. Eu não enxergo as minhas doenças. E ainda eu enxergo as doenças dos outros. E talvez a doença do outro me incomoda. A doença do outro me faz mal. A doença do outro me impede de servir a Deus. Só que aqui nós vemos uma história de 4 amigos, 4 homens que estavam carregando um doente. Ouviram falar que Jesus estava lá, aquela casa estava lotada, eles tinham que levar aquela pessoa até Jesus, deram um jeito lá de abrir o teto, pela maca, levar esse cara doente até Jesus. Ao invés desses 4 homens se afastarem do doente, eles decidiram ajudar o doente, ajudar quem precisava. Primeiro ponto, irmão, a igreja é um lugar de cura. Se a igreja é um lugar de cura, é um lugar dos doentes frequentarem. A igreja é um lugar de salvação. Se a igreja é um lugar de salvação, é o lugar onde os perdidos precisam estar. Eu estava conversando esses dias com alguém, eu falei, é melhor que essa pessoa esteja na igreja, é melhor que tal pessoa fique na igreja, do que ficar em outro lugar. Porque pelo menos aqui, todo dia, ela está ouvindo a palavra. Eu não estou dizendo alguém que está aqui pregando, ministrando, servindo, não. Alguém chega e senta no culto e recebe a palavra. Que bom, irmão. É melhor estar aqui do que estar em outro lugar. Porque nós acreditamos
que a palavra de Deus vem para transformar. Aquela ideia de uma igreja redondinha, bonitinha, irmão, a gente precisa desconstruir. Até porque, se nós tivermos essa ideia, a gente não está preparado para receber o pecador aqui na igreja. A gente não está preparado para receber o pecador aqui dentro da igreja. Por quê? Porque nós cristãos, aqui há muito tempo da igreja, viemos para a igreja, a gente toma um banho, a maioria de nós, né? Toma um banho, se arruma e vem aqui na igreja bonitinho. Temos a nossa conduta dentro da liturgia, né? Pelo menos a maioria também, né? E aquela galera que nunca veio na igreja? E vem, e senta, e fala alto, e empurra a cadeira, e vai para um lado, e vai para o outro. Será que nós estamos preparados a lidar com isso? Eu visitei uma igreja, eu e o Gad, a gente foi esses dias, né, Gad? E eu falei, pastor, parabéns, e prepare a igreja para receber esse público. Porque não é toda igreja, não. Trazer a comunidade para a igreja, trazer o povo de fora para a igreja, tem pessoas que não aceitam. Porque eles querem buscar uma igreja perfeita. Hoje existem pessoas que usam critérios para escolher uma igreja. Eu quero saber se a igreja tem ar-condicionado. Eu quero saber se a igreja tem estacionamento. Eu quero conhecer a sala das crianças. Eu quero... Amor, irmãos, né? Amor, irmãos, enfim. Irmãos, eu não quero... Amores, né? Vocês também são, né? Eu não quero dizer que essas coisas não precisam. Não é isso que eu quero dizer para você. Mas como foi ministrado aqui, igreja é muito mais do que isso. Igreja é muito mais do que isso. Se é para buscar um lugar confortável, me parece que o objetivo não é o serviço. O objetivo é ser servido. Se é para buscar um lugar confortável, o objetivo talvez seja ser servido e não servir. Existem muitas pessoas na igreja que precisam desse cuidado. Romanos capítulo 15, versículo 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Na igreja existe o fraco e o forte. E não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O nosso objetivo é edificar a vida do irmão. Estava conversando também esses dias, eu falei para uma pessoa, olha, o nosso objetivo é edificar. Se a sua fala, se o seu discurso, se a sua atitude não for para edificar, fique parado e fique quieto. O fim é edificação. Repita comigo, eu estou aqui para edificar. Irmãos, nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para destruir. Eu estou aqui para construir. Se o fim não for edificar, eu preciso me calar. Eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso ficar parado. Quantas atitudes nós tomamos? Excluindo o doente. Apontando o doente. Talvez dizendo que o doente nem é digno de sentar nessas cadeiras, que esperamos logo, logo conseguir trocá-las. Ora aí, irmão, e dizima também. Irmãos, o nosso Jesus, Ele veio para salvar. O nosso Cristo, Ele veio para restaurar. Versículo 3, Romanos ainda. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Quem é a sua referência?
A referência nossa como corpo de Cristo é o próprio Cristo, é Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa referência. Se Ele chamou os doentes, se eles estavam entre os doentes, quem somos nós? Quem somos nós para excluir, para apontar, para julgar? Aqui é um lugar onde existe e sempre vai existir. A questão é, qual é o seu papel diante daquele que está doente? O que você faz? O que você faz diante daquele que está doente? Segundo tipo de pessoa. O primeiro tipo é o doente. O segundo, versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Que bom que esse paralítico tinha 4 pessoas para cuidar dele. Que bom que esse paralítico tinha 4 pessoas para ajudá-lo. O segundo tipo de pessoa na igreja é aquela pessoa que carrega os doentes. Então, repita comigo. A pessoa que carrega os doentes. Esse é o segundo tipo de pessoa. A primeira pessoa é o doente. O segundo tipo é a pessoa que carrega o doente. Irmãos, a gente tem uma cultura que vem talvez relacionada mais à cultura social, de pensar daquela pessoa que está pregando, que está cantando, que está à frente, aquela pessoa é a master, é a melhor. Isso não tem nenhum sentido. A gente não sabe nem o nome dessa pessoa, dessas 4 pessoas que carregavam o doente. A gente não sabe a história delas, mas a gente sabe o quanto que essas 4 pessoas foram fundamentais para levar o paralítico até a Jesus. E aqui, a gente não sabe, irmão. A gente não sabe. E você talvez nunca vai saber. Mas enquanto você estava aqui louvando a Deus, tinha alguém orando por você. Tinha alguém intercedendo pela sua vida. E talvez, é aquele irmão que você olha e fala, meu, que snob. Olha o jeito dele. Mas você acha, porque você não chegou perto dele. E aquela pessoa, enquanto você está aqui, com a sua dificuldade, louvando ao Senhor, existe alguém que está orando por você. Existe alguém que ora por você. Existe alguém que ora por mim. Existe alguém que ora pela minha família. Existem pessoas que oram por nós, que nos carregam, e nós nem sabemos. E nós nem sabemos. Servir a Deus é assim, irmão. O seu nome não precisa ser citado. Você não precisa ser reconhecido. Porque o nome que tem poder, o nome que curou o paralítico, foi Jesus. A glória, a honra, é toda dele, não é minha, não é sua. Nós somos anônimos mesmo. E nós não queremos ser reconhecidos. Meu irmão, quanto problema nós já tivemos aqui na igreja. Eu falo, olha, você vai fazer um vídeo, se você esquecer de uma pessoa só, se prepare. Olha, você vai fazer lembrancinha aqui, se faltar uma pessoa, se prepara. E aí, quantos problemas já tivemos aqui, irmãos?
Ah, a pessoa esqueceu de dar lembrancinha para mim. Ah, ela não me ama. Ah, essa igreja ninguém gosta de mim. Poxa, a pessoa esqueceu. As pessoas que servem a igreja são pessoas que... Quem aqui é integral na igreja? Levanta a mão. Trabalha só para a igreja? Levante a mão. Ninguém. É a vida diária, várias coisas para fazer, várias coisas para resolver, e a pessoa esquece. E aí nós, com questões mal resolvidas dentro de nós, lançamos para o outro as questões que não estão resolvidas em nós. E aquela pessoa que, talvez tirou dinheiro até do próprio bolso, aquela pessoa que fez o melhor, recebe isso de alguém. Olha só, irmãos. Nós devemos aprender a honrar quem serve a Deus. Nós devemos aprender a honrar todas as pessoas que servem a Deus. São pessoas que levam nós que estamos doentes. E muitas vezes nem sabemos. Que bom que aquele paralítico, ele encontrou alguém, 4 amigos. Às vezes você está lá, nossa, a igreja não fala comigo. Mas aí você esquece que teve uma pessoa que te mandou mensagem. Não, mas eu quero que toda a igreja mande mensagem para mim. Toda. Olha, faltou o Davi. Olha só, essa igreja não manda mensagem para mim, só porque uma pessoa não mandou. Irmãos, esse cara aqui tinha 4 pessoas. Não fica tendo uma expectativa, não, que vai todo mundo ficar olhando para você. Não queira ser o centro das atenções. Não queira isso. Não queira isso. Se você tem 1, 2, 3, fique feliz, irmãos. Vai por mim, é melhor assim. É melhor assim do que você ter um monte de gente para saber da sua vida. Senão a sua vida vai estar na boca de gente que você nem sabe, nem conhece. Tem um ciclo íntimo aí, tá bom. 3, 2, 4, ó, maravilha, fechou. Agora, querer cobrar, exigir. Então existem pessoas que carregam os doentes. Existem pessoas que olham para quem está doente, ao invés de julgar, apontar, ao invés de falar, o que ele faz? Deixa eu ajudar. Ah, talvez não dá para eu ajudar, eu vou orar por esse irmão. Meu filho, quantas vezes nós falamos de alguém, e quantas vezes nós jejuamos por alguém? Quantas vezes? Você já jejuou por quem? Você já falou de quantas pessoas? Qual que é a nossa referência de evangelho? Qual que é a nossa referência de servir ao Senhor? Nós somos chamados para carregar aqueles que não têm forças. Nós somos chamados para pregar o evangelho para o pecador. Nós somos chamados para anunciar Jesus Cristo, para levar as pessoas até Jesus. O nosso papel é edificar. O nosso papel é construir, é amar. O nosso papel é servir. Esse é o nosso papel. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Se você não tem esse amor no seu coração, peça para Deus colocar. Peça para Deus colocar esse amor, porque Deus te ama. Deus ama você. Deus ama você. Ele ama a sua vida. E Ele quer que você ame aqueles que são dele. Ele quer que você ame aqueles que Ele morreu, que Ele entregou a vida. Ele quer que você carregue aquelas pessoas que precisam. Então, peça para Deus te ensinar a viver em igreja. Igreja é um lugar para conviver.
Igreja é um lugar para se carregar os doentes. Igreja é um lugar para estender a mão. Igreja é um lugar para amar e para perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Que bom que você se preocupa com alguém. Que bom que você se importa com alguém. Gálatas 6:1, versículo 2. Gálatas 6:1, versículo 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão espalhar a notícia para todo mundo. É isso? Deverão ficar chocados. Deverão fugir, sair de perto deles. Deverão restaurá-lo com mansidão. O meu compromisso é de restauração. O meu compromisso é de restauração. Deus chamou a cada um de nós para o ministério de reconciliação. Deus nos chamou para o ministério de reconciliação. Não é para separar, é para juntar, é para ajudar. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Irmão, dá para você levar um fardo a mais aí? Dá para você carregar alguém que precisa? Quem é você na igreja? Quem é você na igreja? É o doente? É aquele que carrega o doente? Temos outro tipo de pessoa. Marcos 2, 6 e 7. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Terceiro tipo de pessoa. A pessoa que só critica. A pessoa que nunca está satisfeita. Então repita comigo: a pessoa que só critica, a pessoa que nunca está satisfeita. Os fariseus estavam falando entre eles, no íntimo deles: quem é esse cara aí? Isso é uma blasfêmia. Perdoar pecados? Como assim? E na igreja, irmãos, nós encontramos pessoas assim, que estão na igreja, mas criticam. Nunca está bom, nunca está legal. Ah, não gostei hoje do repertório musical. Ah, hoje eu não gostei do chá. Hoje o chá estava, ó. Nossa, olha essa água. Queria água mais gelada. Olha, nada está bom, irmão. Nada está bom. Normalmente, eu aprendi isso trabalhando e servindo. Quando você trabalha em alguma coisa, você faz, por mais que você fale assim, meu, tá zoado o negócio. Mas só o fato de você ter trabalhado ali, você dá valor por aquilo que você fez. Porque você trabalhou, você se esforçou. Agora vem alguém de fora, não fez nada, final de semana tranquilão. Nossa, que porcaria, hein? E aí, poxa, por quê? Porque está de fora. Normalmente, irmão, nós, quando nós criticamos alguma coisa, é porque a gente não estava dentro. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe. Eu não estou dizendo que você não pode ter crítica. Todos nós aqui devemos ter crítica, mas a crítica no sentido
positivo. Agora, não na crítica no sentido de exclusão, de não querer aceitar, de rejeitar, de reclamar. Assim como esses fariseus que estavam só olhando, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus salvava aquele homem, enquanto aqueles 4 homens estavam levando o doente. Talvez a melhor forma de resolver algo que eu quero melhorar é ajudando, é trabalhando. Ah, hoje a igreja não estava tão limpa. Então, combinado, sábado, tal horário, você vai estar aqui na igreja para limpar a igreja. Ela vai ficar limpinha do jeito que você quer. Do jeito que você quer. Ah, hoje o chá não estava tão bom. Irmã, obrigado pela dica. Você vai trazer para nós o chá perfeito. E a gente vai tomar esse chá. E você vai ajudar, irmão. Você vai ajudar. É isso que a gente precisa. Maravilha. Maravilha. Você vai ajudar. E a sua intenção não é nem destruir, mas é colaborar. Falar, olha, eu acho que eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Então faça. Então ajude. Quantas pessoas aqui precisam de alguém para ajudar no ministério, para ajudar na vida? Quantas pessoas? Olha aí, olha eles levantando a mão aí, ó. Olha lá. Olha aí. Ó, vamos lá. Quem faz parte do ministério aí, precisa de ajuda, levanta a mão aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não falta, gente. Não falta. Vou levantar a mão também. Não posso perder a oportunidade. Não falta. Olha só. Então, meus irmãos, sirva. Talvez a visão que você está tendo é de colaboração. Talvez o que você está enxergando é para melhorar. Então ore para Deus melhorar. Interceda para Deus melhorar. Interceda. Contribua. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Assim como a gente conversou na reunião dos líderes, devemos levar esses irmãos na mais alta estima. Reconhecer essas pessoas que servem. Agradecer a Deus por cada pessoa que serve. O último tipo de pessoa na igreja. Primeiro tipo, os doentes. O segundo, aqueles que carregam os doentes. O terceiro, aqueles que nunca estão satisfeitos, só criticam. O quarto tipo, Marcos 2:2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então tinha uma galera que estava lá, a multidão estava vendo, ouvindo. O quarto tipo de pessoa na igreja são aquelas pessoas que assistem. Elas vêm para a igreja, ouvem a palavra, é alimentada, participa de tudo, mas ainda está como uma pessoa que apenas assiste. E talvez Deus, Ele quer que você mude essa condição. Eu acredito que Deus, Ele quer que você mude essa condição. Porque, meu irmão, minha irmã, você é uma bênção. Eu não costumo falar isso, mas hoje eu vou falar. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Você é uma bênção. Ó, Cristo está em você. Irmãos, existe algo que Deus fez na sua vida. Só o fato de você compartilhar
você vai abençoar. Quando a gente está no grupo familiar lá, alguém conta uma história, uma situação, o quanto que nós somos abençoados. O quanto que a gente é abençoado por aquilo que Deus ele faz na vida de outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Irmão, fala do que Deus faz na sua vida. Fala o que Deus ele já fez. Conte a sua história. Conte o seu testemunho. Você é uma bênção, não duvide disso. O diabo quer enganar a gente. Ah, eu não sei pregar igual tal pessoa. Ah, eu não sei tocar igual... Esquece isso. Esquece. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em sua vida. Você não precisa estar em evidência. Você não precisa estar em evidência para ser usado por Deus. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua família, é com seus filhos, é com seu vizinho. A gente às vezes fica pensando, só porque na igreja a pessoa não faz alguma coisa, e na vida pessoal dela? E no trabalho dela, e com a família dela, e com os filhos dela. Você é uma bênção. Acredite, aonde você está, você é uma bênção. Não fique na posição de telespectador apenas. Aonde você pode servir. E como você pode servir. E como você pode servir. E eu gostaria de encerrar perguntando para você: quem é você na igreja? Quem é você na igreja? E quem você quer ser na igreja? A igreja de Cristo, ela precisa de pessoas para carregar os doentes. A igreja precisa de pessoas para carregar os doentes. Ah, pastor, mas de que forma? A forma que Deus ele quer te usar. Estava falando com o Kaique uma vez. Falei, olha, Deus ele levanta pessoas para várias coisas. Teve uma pessoa que passou pela igreja aqui um domingo, ouviu o seu projeto de futebol, nunca mais apareceu na igreja. Mas todo mês essa pessoa, ela abençoou o projeto. Todo mês. Todo mês. Então Deus, não é a forma, não é a minha forma, o jeito que o pastor diz como você deve servir que é correto. É a forma que Deus tem usado você. Comece a enxergar aquilo que Deus já tem feito através da sua vida. Comece a enxergar o quanto que você é bênção de Deus. E eu quero orar para você. Levante, você pode ficar em pé? Eu quero orar para você. Para que você continue sendo esse instrumento de cura. Para que você continue sendo esse instrumento de restauração. Para que você continue carregando os doentes. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Nós erramos tanto. Nós falhamos tanto, Deus. Tanto. Não permita, Deus, que o nosso orgulho fale mais alto. Que a nossa soberba fale mais alto, Pai. Não permita. Nos ajude a entender que fomos chamados, Pai, para exercer um ministério de reconciliação. Se alguém aqui tem um sentimento, Pai, negativo, Pai, em relação a si, tira esse sentimento ruim, Pai. Que essa pessoa possa entender que o Espírito Santo habita nela, Pai. Que essa pessoa possa entender o quanto que ela é útil na vida da família, dos filhos. O quanto que essa pessoa é útil, Pai,
na vida de outras pessoas, Senhor. Tira o medo, tira o receio, a vergonha, Pai. Levante aqui, Deus, pessoas que curam, Pai. Agentes de transformação, agentes de graça, Pai. Levante pessoas para servir, para amar, para honrar. Levante pessoas para viver aqui neste lugar, em comunhão, em alegria e em serviço, Pai. Oh Deus, use cada um, Pai. A igreja se estende a essas 4 paredes, Pai. Usa, Senhor, na educação dos filhos. Usa no relacionamento familiar, conjugal. Usa no trabalho, Deus. Usa em todas as esferas de relacionamento. Oh Jesus, que essa vida seja cheia do Teu Espírito Santo. Que essa vida, Pai, seja cheia de poder e virtude para anunciar o Evangelho e carregar os doentes, Pai. E carregar os doentes. Oh Deus, levante pessoas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Aqui, tá bom? Estenda as suas mãos. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.